FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7-1. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 6 de julho de 2012. Bom dia para você em todo o Brasil. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Écio Santana. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 29 graus. O teor de umidade relativa do ar ficará entre 90% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 18 graus em Goiânia. 7,2 em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, bancos centrais da Europa e da China se unem para socorrer economia. Folha de São Paulo, bancos centrais da China e da Europa cortam juros contra a crise. O estado de São Paulo, atos da CPI viram duelo entre governo e oposição. Correio Brasiliense, ONU investiga se golpe da adoção é tráfico de pessoas. Valor econômico, juros caíram de 12% a 17% desde março. Estado de Minas, agora é para valer. Eleições em Belo Horizonte começam com troca de farpas entre tucanos e petistas. Jornal do Comércio, greve acaba sob protestos. TRT autorizou desconto dos dias parados de motoristas, fiscais e cobradores, ordenou volta ao trabalho e fixou reajuste de 7% para a categoria. 0 hora. Quem são, onde estão e qual o salário básico dos CCs da Assembleia? Brasil Econômico, mesmo com queda na produção, ICMS da indústria bate recorde. O Popular, superfaturamento na Norte-Sul, o trem descarrilou. Diário da Manhã, pistolagem, radialista Valério Luiz, filho de Mané de Oliveira, é executado com 6 tiros na frente da Rádio Jornal 820. Agora em Goiânia, 7-4. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Campanha de prefeito em Goiânia vai custar 52 milhões de reais. Os 7 candidatos à prefeitura de Goiânia declararam previsão máxima de gastos de quase 52 milhões de reais para a eleição de outubro. O prefeito Paulo Garcia, do PT, foi o que declarou maior projeção de gastos, 25 milhões de reais. Já o candidato do PSTU, Rubens Donizete, pretende gastar apenas 25 mil reais. O deputado federal Jovair Arantes, do PTB, prevê um gasto de 15 milhões de reais, seguido do vereador Cimeison Oliveira, do PSC, 8 milhões, da deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB, 2 milhões, do deputado estadual Elias Júnior, do PMN, 1 milhão, e do professor Pantaleão, do PSOL, 500 mil reais. O governador de Goiás, Marconi Perillo, faz o repasse de recursos para a reforma de escolas estaduais em Goiânia e no interior. O secretário estadual de Educação, Tiago Peixoto, comentou sobre a liberação de recursos para a reforma de escolas estaduais de Goiânia, Abadia, Araguapaz, Barro Alto, Goiatuba e Ipameri, Professor Jamil, Quirinópolis, Rio Quente e Teresópolis de Goiás, nesta quinta-feira, dentro do programa Nossa Escola. Olha, hoje esse evento aqui é para atender Goiânia e mais 19 escolas que são pulverizadas em todo o estado. Hoje nós vamos completar quase 600 escolas atendidas no prazo de 2 meses. Nós estamos falando em quase 70 milhões de reais investidos em todas as escolas, voltada à recuperação, à reforma, à manutenção de todas as escolas. Entre as 90 escolas estaduais de Goiânia, que receberam cada uma de 100 mil a 150 mil reais ontem, aparece o colégio pré-universitário do diretor Myron Brandão. Não, é um momento importante porque as escolas estavam sucateadas, uma maneira da gente poder melhorar
as estruturas escolares para que os alunos tenham um bom aprendizado, né? Durante o discurso, o governador Marconi Perillo anunciou ainda a premiação para os melhores alunos da rede pública estadual. No dia 10 de agosto, véspera do Dia do Aluno, nós vamos premiar aqui em Goiânia os 4.000 melhores alunos da rede pública estadual, como forma de estimular a aprendizagem e o interesse do aluno pelo estudo. Nós vamos entregar uma poupança de R$1.000 para cada um dos 4.000 melhores alunos. Anunciou também a licitação para a compra dos primeiros computadores destinados aos alunos. Nós já estamos abrindo a licitação para aquisição de computadores, de laptops para 400 primeiras escolas do estado. Em breve, o governo estadual abrirá a licitação para as empresas que farão a manutenção permanente das escolas públicas. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h07 em Goiânia. Presidente do PR de Goiás é preso em operação da Polícia Federal. José Francisco das Neves foi presidente da Valec de 2013 a 2010. Ele, a mulher, o filho e um sócio foram acusados de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Trem Pagador é o nome da operação da Polícia Federal que culminou com a prisão em Goiânia do ex-presidente da Valec, José Carlos das Neves, o Juquinha, da esposa dele, Marivone Ferreira Neves, e do filho do casal, Jales Ferreira Neves, além de Marcelo Araújo Cascão. A novidade na operação, segundo o procurador da República em Goiás, Hélio Telho, é que a Justiça concedeu o sequestro de 15 bens da família, entre eles 6 fazendas e 3 mansões em um condomínio de luxo de Goiânia que teriam sido adquiridos com dinheiro oriundo de obras superfaturadas. No levantamento patrimonial que foi feito, nós identificamos um patrimônio muito grande, um patrimônio incompatível aparentemente com a renda de presidente da Valec, e esse patrimônio, maioria dele em nome de familiares ou de empresas que foram abertas por eles e não em nome do próprio José Francisco das Neves. Familiares, até onde a investigação apresentou, eles não exerciam atividade que justificasse o patrimônio. E ao mesmo tempo, nós temos vários laudos demonstrando que vários contratos feitos para a construção da Ferrovia Norte-Sul foram superfaturados. Além de terem os bens sequestrados, os 4 presos vão responder por vários crimes, relata o delegado da Polícia Federal, Eduardo Teles Scherer. Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, em alguns pontos específicos, corrupção ativa e passiva de servidores da Valec. Como o mandado de prisão dos 4 acusados é temporário, a previsão é de que eles sejam liberados já neste final de semana. Mas os bens, tanto da família quanto do sócio do ex-presidente da Valec, continuam sequestrados até o final das investigações. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. O advogado de Juquinha das Neves, Eli Dourado, disse que a prisão do ex-presidente da Valec é arbitrária e não passa de especularização do Ministério Público em conjunto com a Polícia Federal. Afirmou também que seu cliente nunca deixou de prestar esclarecimentos à Justiça em relação à acusação de improbidade administrativa na Valec. O advogado vai entrar com pedido de habeas corpus hoje no Tribunal Regional Federal em Brasília e espera que seu cliente esteja em liberdade já no fim da tarde. CPI da Assembleia. Os deputados aprovaram a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de SMS do prefeito de Catalão, Velomar Rios, e do ex-prefeito Adib Elias Júnior. A reunião, que começou às 8 da manhã, foi até o início da tarde. Foram intimados a depor na comissão o ex-diretor da Comissão de Licitação da Prefeitura de Goiânia, Fábio Passaglia, e do proprietário da empresa comercial GM, também ex-integrante da Comissão de Licitação, Alcino de Souza, na gestão do ex-prefeito Iris Rezende, do PMDB. Os principais debates giraram em torno da quebra de sigilos bancário, telefônico e de SMS do ex-prefeito de Catalão, Adib Elias, e do atual prefeito do município, Velomar Rios. O deputado Mauro Rui, do PT, classificou a decisão como eleitoreira. A CPI está tomando um caminho de virar um comitê eleitoral da situação nas cidades que ela já perdeu a eleição. Esse é o interesse, é claro, é evidente. O senhor, inclusive, sugere também que seja, antes de se quebrar sigilo, que haja convocação. Pois é, eu vejo que aí a sanha de transformar a CPI num comitê eleitoral está aí absurdamente fazendo quebras de sigilo, expondo as pessoas. O deputado Túlio Isaac, do PSDB, explica o porquê da quebra de sigilos de Adib e de Velomar. Porque há indícios fortíssimos
ouvimos de que a Delta Construtora, que está ainda na cidade, fazendo ali o seu trabalho, repassou dinheiro a mais do que teria repassado, e isso nós vamos descobrir com a quebra de sigilo. Alguns deputados alegam que essa quebra de sigilo seria uma atitude até eleitoreira em período de campanha. Não, alguns deputados não. Quem está alegando isso é o deputado Mauro Rubem. Ele alega que essa CPI é eleitoreira, a CPI que ele faz parte. Ele desrespeita a própria CPI que ele faz parte. Isso é uma opinião dele e vamos quebrar o sigilo. Quem não deve, não deve. O deputado Ed de Souza analisou o fato da CPI coincidir com o período eleitoral. Quem estipulou eleições, data de eleições, não foi a CPI. A CPI está acontecendo, por acaso, num período eleitoral. E isso, por si só, não poderia impedir que tivesse uma CPI. 3 pessoas compareceram para depor, dentre eles Cláudio Abreu, ex-diretora regional da Delta no Centro-Oeste. Ele entregou à comissão uma ordem preventiva de habeas corpus com pedido de liminar concedida pelo desembargador Leandro Crispim do Tribunal de Justiça, lhe dando o direito de não responder às perguntas. O primeiro a tentar ouvi-lo foi o relator, o deputado Thales Barreto, do PTB. O senhor conhecia Carlos Cachoeira? Bom, as perguntas eu necessito permanecer em silêncio, reservando o direito constitucional por eu já ter sido denunciado. Então vou me reservar o direito de permanecer em silêncio. A construtora Delta, ela cresceu muito nos governos, principalmente no governo PT, no nível nacional, posteriormente, e aqui em Goiás, principalmente com as prefeituras do PMDB e também do PT. Antes do escândalo do envolvimento do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlos Cachoeira, a empresa era a que mais realizava as obras no PAC, foi a empresa que mais cresceu no PAC. O senhor poderia nos dizer, como representante do Centro-Oeste, como se deu esse crescimento dessa empresa que o senhor é responsável? Por sinal, o Centro-Oeste foi importante para isso. Por que ela cresceu tanto? Houve algum tipo de atuação incisiva para esse crescimento? Vou me reservar o direito constitucional, permanecer em silêncio. O delegado da Polícia Civil, Marcelo Zegaieb Mauad, também possuía habeas corpus, mas respondeu a algumas indagações. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h13 agora. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Justiça Federal no Distrito Federal mandou o Ministério das Relações Exteriores suspender o passaporte diplomático concedido no final de 2010 a Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão proferida ontem ainda determina que a Polícia Federal apreenda o documento caso não seja devolvido. O passaporte diplomático de cor vermelha é destinado a autoridades, diplomatas ou pessoas que representem o interesse do país em missão no exterior e dá ao portador privilégios, como atendimento preferencial nos postos de imigração e isenção de visto em alguns países. Em um dia de disputa intensa entre governo e oposição, a CPI do bicheiro Cachoeira aprovou convocações polêmicas, mas não marcou data para os depoimentos. Entre os convocados estão o ex-diretor da Delta, Fernando Cavendish, o ex-diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, Luiz Antônio Pagô, e o prefeito de Palmas, Raul Filho, do Partido dos Trabalhadores. As investigações da Polícia Federal apontam que a construtora Delta repassou dinheiro para empresas de fachada ligadas à Cachoeira, supostamente usado para pagamento de propina e caixa 2 em campanhas. Já o pedido para chamar Pagô foi apresentado após declarações de que teria deixado o DENIT em meio a uma série de denúncias de irregularidades no ano passado, após pressão do grupo de Cachoeira que defendia interesses da Delta no órgão. O prefeito de Palmas, Raul Filho, do PT, que aparece em vídeo negociando doação de campanha com o bicheiro, também foi convocado. O relator da CPI, deputado federal Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, considerou a reunião produtiva diante da convocação de pessoas importantes no esquema de corrupção. Nós aprovamos 112 requerimentos e rejeitamos um requerimento. Considero a reunião hoje extremamente produtiva na medida em que apontou muitas quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico importantes e, obviamente, a convocação também de pessoas importantes. Os depoentes não serão questionados pela CPI se recorrerem ao direito de permanecerem calados. Apenas serão obrigados a entrar na sala da CPI, fazer essa comunicação e sair. Para o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, a CPI do Cachoeira começou de vez a partir da convocação de Fernando Cavendish. Acho que a CPI começou. Nós estamos avançando nessa CPI assim, sempre aos poucos, sempre contando com a pressão de vocês, sempre contando com a pressão da opinião pública. Então, reitero, cada dia com sua agonia. Os fatos serão tão fortes que daqui para agosto será inevitável, irreversível, a presença do senhor Cavendish aqui na CPI.
O senador Demóstenes Torres discursou ontem pela terceira vez esta semana no Senado. Ele fez mais uma defesa de seu mandato, que pode ser cassado na próxima quarta-feira. O parlamentar aproveitou para atacar a imprensa brasileira quando se referia à forma de reportar os fatos ligados a ele, que é acusado de ter utilizado o mandato parlamentar para favorecer os negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira, preso pela Polícia Federal. Além de atacar os investigadores, o senador condenou a atitude da imprensa, a quem culpa pelo avanço de seu processo de cassação. O parlamentar afirmou que os meios de comunicação fizeram pré-julgamentos e desqualificou o argumento de que o Senado deve cassá-lo para preservar a imagem do parlamento. Se o meu pescoço não servir de abrigo à espada da mídia, ela vai se voltar contra essa casa. Para efeito de comparação, seria certo a polícia tirar um suspeito de dentro da delegacia e entregar para a multidão que grita pelo linchamento. Não importa se a vítima é culpada ou inocente, se seria ou não absolvida pela justiça. Se depois for descoberto que ela estava correta, será tarde, pois a sede de sangue tem de abastecer a enxurrada. Nesta quinta, a Justiça rejeitou estender ao bicheiro Carlinhos Cachoeira os benefícios de um habeas corpus concedido ao ex-diretor da construtora Delta no Centro-Oeste, Cláudio Abreu, preso desde 29 de fevereiro por conta da Monte Carlo. A defesa do bicheiro afirmou que estuda recorrer da decisão da Justiça do Distrito Federal no Superior Tribunal de Justiça. Os advogados, porém, não adiantaram quando devem apresentar o recurso na Corte Superior. E o senador José Sarney diz que a situação do senador goiano é desfavorável. O pedido de cassação do mandato do parlamentar será votado em plenário na próxima quarta-feira. Demóstenes é acusado de ter utilizado o mandato parlamentar para favorecer os negócios do contraventor Carlinhos Cachoeira, preso pela Polícia Federal em fevereiro. Sarney afirmou que espera um comparecimento total dos 81 senadores na votação que vai definir pela perda ou não do mandato de Demóstenes. Eu, como presidente, não posso antecipar, mas acho que o clima dentro da casa é um clima bem desfavorável ao senador Demóstenes. Eu acho que é uma sessão que vai ter comparecimento quase que completo da casa. A votação será realizada de forma secreta. Para que a cassação de Demóstenes Torres seja aprovada em plenário, são necessários os votos favoráveis de 41 dos 81 senadores. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h19 em Goiânia. O mundo em sua casa. Política internacional. O ex-ditador da Argentina, Jorge Rafael Videla, foi condenado a 50 anos de prisão pelo sequestro de filhos de militantes de esquerda durante o último governo militar. Ele foi denunciado à justiça pela organização A Voz da Praça de Maio. Oficialmente, 34 bebês foram sequestrados no período de exceção. Todos eram filhos de presas políticas. 7h19. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Em Itumbiara, no sul de Goiás, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 11 mil pacotes de cigarros sem documentação. De acordo com a polícia, a mercadoria, dividida em 22 caixas, era transportada em um veículo picape Fiorino. Responsável pela carga, um homem de 41 anos que não teve o nome identificado pela polícia foi detido. E o cronista esportivo Valério Luiz de Oliveira, de 49 anos, foi assassinado em frente à Rádio Jornal no início da tarde desta quinta-feira. Detalhes com a repórter Riva Cran. O jornalista havia terminado sua participação no programa Debate Esportivo, na Rádio 820, por volta das 2h da tarde, quando saiu do prédio da emissora na rua Teixeira de Freitas e foi abordado por um motoqueiro que efetuou 6 disparos. Segundo o relato de uma testemunha, o motoqueiro estava sozinho, com um capacete, e fugiu na direção do setor Parque Amazonas em uma moto escura.
A delegada titular da Homicídios, Adriana Ribeiro, garante o empenho da polícia em resolver o mais rápido possível o caso. Devido ao progresso das investigações, a gente também não vai divulgar quais são as provas que a gente já possui. Mas a gente quer deixar aqui para vocês bem claro que todos os esforços, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, está sendo feito no sentido de a gente prender o mais rápido possível o autor ou os autores desse crime. O diretor de jornalismo da Rádio Jornal 820, Cassim Zaiden, fala da dor em perder um colega de trabalho de forma tão violenta. Muita tristeza mesmo. Isso é a predomínio da selvageria. Você não pode imaginar isso. Eu não consigo imaginar. Minha opinião tem que ser silenciada na bala. O presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás, Romes Xavier, diz que vai acompanhar de perto as investigações. Então a gente não tem conhecimento aqui no estado de Goiás, a imprensa esportiva, ter uma pessoa assassinada por causa de uma determinada opinião que é emitida por ela. Então, para nós, realmente, é uma preocupação. Então, o trabalho da Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás agora é cobrar da polícia justiça, uma investigação e que a gente descubra realmente quem foi que cometeu este crime bárbaro. No final da tarde de ontem, o secretário de Segurança Pública do Estado, João Furtado, compareceu à sede da rádio, onde parentes e amigos estavam reunidos. Valério Luiz tinha 49 anos, deixa 3 filhos e uma carreira na cobertura esportiva de mais de 30 anos em Goiás. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O corpo de Valério Luiz está sendo velado no cemitério Jardim das Palmeiras. Agora em Goiânia são 7h23. O secretário de Segurança Pública lança operações integradas para combater a criminalidade. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás fez um mapeamento da criminalidade e detectou que 78% dos homicídios ocorrem na região metropolitana de Goiânia e no entorno de Brasília. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 271 homicídios. Na capital, as polícias civil e militar também já levantaram pontos onde o índice de violência é maior. E para reverter este quadro, foram lançadas 2 operações que contam com a participação de todas as forças de segurança do Estado. A Operação Integrada de Repressão a Homicídios e a Operação Júlio em Paz. O secretário estadual de Segurança Pública de Goiás, João Furtado, explica como vão funcionar. Mandados de prisão, abordagens de locais de consumo de drogas, estabelecimentos com propensão a atos de violência. Na verdade, são ações de rotina, só que intensificadas. Na capital, a região noroeste é uma das que mais enfrentam esta situação de violência, local onde foi realizada a solenidade de lançamento das operações. Várias autoridades das polícias civil e militar estiveram presentes em frente ao 22º Distrito Policial. E sobre a tarefa de unir forças para combater o crime, o comandante do 13º Batalhão, Tenente Coronel Franco, falou sobre a expectativa. São ações integradas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiro, no intuito de que a comunidade participe de orientações, sugestões, reclamações, e as nossas operações que são desenvolvidas vão ser todas desenvolvidas ao mesmo tempo e com todos os órgãos de segurança pública e outros órgãos que vão colaborar também nessa ação, visando reduzir não só os crimes contra a vida, como também os crimes contra o patrimônio. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h25. 31º Batalhão da PM realiza operações contra a criminalidade. Responsável pelo patrulhamento de 68 bairros, o 31º Batalhão realiza, desde o início da semana, várias operações de combate à criminalidade e também uma que pretende conscientizar crianças, jovens e adultos sobre os perigos de se soltar pipa com cerol. Comandante do batalhão, o Major Célio Pereira Bueno fala sobre o trabalho, que já conseguiu reduzir de forma considerável crimes como furtos e roubos. Nós temos uma campanha de orientação, que é uma campanha que nós estamos montando um bloqueio nas vias mais movimentadas e nos horários mais movimentados, onde nós estamos distribuindo para a comunidade local cartilhas de segurança, dicas de segurança, orientações gerais, telefones úteis, telefones inclusive das viaturas de cada bairro. Paralelamente, nós estamos alternando os dias e montando as operações 2 rodas, onde a gente foca tirar de circulação as motos em situação irregulares e, sobretudo, aquelas que poderiam estar sendo usadas no cometimento de crime, principalmente o crime de roubo.
A campanha contra o uso do cerol será lançada na manhã desta sexta-feira no pátio do batalhão, que fica no Parque Ateneu, com um concurso de pipa, onde os vencedores serão premiados. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Abadia de Goiás, região metropolitana de Goiânia, um rapaz de 26 anos foi baleado. De acordo com o posto policial do Hugo, ele estava com um amigo em uma lanchonete quando um homem não identificado chegou armado pedindo a chave do carro da vítima. O rapaz se recusou a entregar e o assaltante atirou na perna do mesmo. Ele foi levado para o Hugo e passa bem. Lei da balada responsável reforça a punição a motoristas embriagados. A afirmação é do presidente do Detran, José Taveira. A lei estadual foi sancionada pelo governador Marconi Perillo e está em vigor desde o mês passado. De acordo com a nova legislação, o combate à embriaguez ao volante vai ser uma ação permanente por meio de equipes mistas ou integradas, formadas por servidores do Detran ou policiais militares. Para isso, a lei determina uma gratificação de apoio concedida pelo Detran aos servidores estatutários, seletistas ou comissionados que atuarem nas operações. A balada agora é um programa estruturado em cima de uma lei que o regulamenta. O programa passou a ter um marco regulatório. Segundo José Taveira, neste mês de férias, as equipes se mobilizam nos principais pontos turísticos do estado. Nesse período de julho, de férias escolares, elas vão concentrar nos destinos turísticos de Goiás. Depois, lá para o mês de agosto, ela continuará implementando os seus trabalhos aqui na Grande Goiânia, na região do entorno de Brasília. A Operação Balada Responsável foi iniciada em 30 de setembro do ano passado e nos primeiros 6 meses resultou na redução de 26% dos acidentes de trânsito no período noturno em todo o estado. Em Goiânia, a redução foi de 30%, de acordo com dados do Detran. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h28, informações das estradas com o repórter Libório Santos. Exatamente, bom dia Écio, bom dia ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas, 31 acidentes, 10 feridos e 2 vítimas fatais. Acidentes mais graves, colisão traseira, GO 050, quilômetro 4, entre Trindade e Campestre. Caminhão Mercedes-Benz, placa KCX 1308 de Trindade. Condutor Otacílio Fernandes nada sofreu. Segundo veículo, moto placa NWF 7516 também de Trindade. O condutor Otaniel Ferreira de Almeida, vítima fatal. Tombamento na BR 452, quilômetro 73 entre Rio Verde e Tumbiara. Caminhão Mercedes-Benz, placa NKW 5510 de Jataí. José Sabino do Nascimento, o motorista, saiu levemente ferido, e o passageiro Tyson Lourenço Sabino do Nascimento, de apenas 9 anos, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Davi Seba Ramalho, de 38 anos, morreu baleado na noite passada depois de ser abordado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar no estacionamento do Carrefour da Avenida T9, na Vila Bela. Conforme informações da PM, Davi teria reagido à abordagem quando foi baleado pelos agentes. A suspeita é que ele comercializava drogas no local, mas a informação ainda não foi confirmada. Guarda Municipal de Goiânia dá dicas de segurança para pais e crianças em áreas públicas de Goiânia. As férias apenas começaram e os agentes de segurança da Guarda Municipal de Goiânia já estão fazendo um trabalho de orientação em áreas públicas com grande fluxo de crianças. O objetivo é orientar a população com dicas de segurança para as atividades realizadas nesses locais. É o que aponta o subcomandante interino da Guarda Municipal, Valdemir Passos. Então, nós orientamos os pais que faça um cartão, que coloquem no bolso do filho um crachá, que levem junto ao filho, principalmente as crianças menores que não sabem dizerem o endereço, o telefone, e isso conste num documento, num papelzinho junto a eles, o nome da mãe, nome do pai, e procurem sempre nesses locais autoridades, sejam a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar. Valdemir Passos também falou sobre os cuidados que devem ser tomados pelas crianças na hora de soltar pipas. Nós orientamos as crianças e aos pais que verifiquem principalmente as proximidades das redes elétricas, não façam uso de cerol,
Durante as abordagens, os guardas municipais entregam panfletos com dicas de segurança. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. Polícia Rodoviária Federal realiza blitz educativa na BR-060. A Polícia Rodoviária Federal e o consórcio GA 060, responsável pela gestão ambiental das obras de duplicação da BR-060 entre Goiânia e Jataí, realizam uma mobilização para orientar motoristas e motociclistas que trafegam pela rodovia durante as férias de julho. Na Blitz, trânsito é coisa séria, não brinque nas estradas. Os educadores vão distribuir mais de 2.000 panfletos com dicas de segurança e orientações para uma viagem tranquila, conforme explica Vladislene Duarte, gestora de comunicação do consórcio GA 060. Primeiro fazer a revisão do carro, planejar a viagem, ter uma parada aí de no mínimo a cada 3 horas, parar, descansar se for uma viagem muito longa. Acondicionar, se for carregar animal, acondicioná-lo de forma correta, porque às vezes a gente gosta tanto do animal que quer carregar ele no carro de uma forma que não é boa até para o animal. E ter muita atenção nas estradas. A campanha acontece de novo hoje no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, em Rio Verde. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h32, o repórter Paulo Henrique Santos continua conosco. Ele vai falar agora ao vivo sobre mais detalhes da balada responsável. Bom dia, Paulo. Bom dia, Écio, bom dia a todos. Olha, eu vou falar ao vivo aqui do Detran. Daqui a pouco 350 servidores, entre policiais militares e também servidores do Detran, estão embarcando para 10 cidades turísticas do interior do estado para reforçar essa balada responsável nessas cidades turísticas, agora no mês de julho. Aqui ao meu lado, o Sebastião Vaz, que é diretor de fiscalização do Detran, ele vai nos dizer a intenção, então, do Detran é realmente levar a balada responsável, que já mostrou resultado aqui em Goiânia, para as cidades do interior. Bom dia. Bom dia, exatamente isso. Nós iniciamos o projeto em setembro do ano passado, há cerca de uns 20 dias atrás, com a publicação da lei transformando a ação em um projeto de governo, nós intensificamos, aumentando para 15 equipes aqui na região metropolitana, e no dia de hoje nós estamos levando 10 equipes que estarão a partir de hoje até no último dia do mês de julho, indo não para 10, para 20 cidades. Elas vão nesse primeiro momento para 10, nos outros finais de semana elas vão revezando, e teremos até o final do mês aí 15 equipes na região metropolitana e mais 10, então, que vão estar cobrindo essas 20 cidades no interior do estado. Como que vai ser o trabalho? Vai ser semelhante com o que já acontece aqui na capital? Exatamente. Nesses últimos 20 dias nós recebemos contingentes da Polícia Militar dessas unidades do interior que vieram para o Detran receber um treinamento exatamente para entender essa filosofia do trabalho da balada responsável, que ela tem duas frentes. Uma é a ação de educação para o trânsito, visando esse processo de conscientização do motorista que vai para a balada, que ingere bebida alcoólica, e não associar isso com a direção. E a outra frente, que é exatamente a Blitz, que é já que tem um cunho mais repressivo, que visa exatamente conter e retirar de circulação essas pessoas que de maneira irresponsável ingerem bebida alcoólica e coloquem em risco tanto a sua vida como a vida das outras pessoas. A gente sabe que na férias de julho o pessoal exagera, bebe um pouco mais, principalmente nessas cidades mesmo, turísticas, o pessoal sai de Goiânia e vai para o interior, mas a tolerância é zero com direção e bebida. Exatamente, esse é o nosso intuito, tanto que nós selecionamos dentre as cidades do interior que vão ser alcançadas agora pelo projeto nosso, as cidades turísticas, principalmente a da beira do Araguaia, como é o caso de Aruanã, como é o caso de Três Ranchos, e várias cidades onde nesse período de julho as pessoas procuram para suas atividades de lazer. E nesses momentos, é o momento em que a pessoa está relaxada e é normal tomar a bebida alcoólica. Vale ressaltar que o programa, ele não tem nada contra a bebida pode ser ingerida normalmente. O que não pode é associar essa questão da bebida com a direção, porque isso vai, sem dúvida, provocar, às vezes, perdas patrimoniais e o que é principal, perdas de vidas, que não tem reparação. Coronel, só para reforçar, qual que é a punição para aquele motorista que é flagrado embriagado? Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê duas ações, o chamado tipo administrativo, que é a infração, que é previsto no artigo 165 do Código de Trânsito, uma multa de R$ 957, 7 pontos na carteira, é considerado uma infração gravíssima. Ele
também terá sua CNH retida, vai responder a um processo de suspensão da CNH, e no caso dele ser pego embriagado, aí já é o chamado crime de trânsito. Ele, além dessas questões administrativas, ele também vai responder a um processo criminal que, ao final, pode resultar numa pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Então é isso, falamos com o Coronel Sebastião Vaz, diretor de fiscalização do Detran. Um bom dia, muito obrigado pela participação. Nós é que agradecemos, né, e aproveitamos a oportunidade para pedir às pessoas, quer dizer, que participem do programa, leve essa mensagem positiva, exatamente do programa Balada Responsável. Essa é uma operação que está sendo desenvolvida já, como eu disse, há mais de 8 meses, pelo Detran e pela Polícia Militar, e tem alcançado, assim, resultados realmente fabulosos, tanto na questão da recusa, na questão do teste do bafômetro. Para você ter uma ideia, nós fizemos nesses primeiros 8 meses aí, quase 30 mil testes de bafômetro. A recusa, que no primeiro momento estava em torno de 50%, hoje é menos de 4%. É uma prova de que a população está realmente se conscientizando. E também, o que é principal, nós tivemos aqui já no perímetro urbano de Goiânia, no turno noturno, onde a balada está acontecendo, nesses 8 meses, em comparação com o ano passado, já uma queda em torno de sinalizando aí para em torno de 25% de redução do índice de acidente e em consequência de mortes também. Então é isso, está dado o recado, realmente é uma informação muito importante, que álcool e direção não combina. Então você que for passar férias aí na cidade de Caldas Novas, Minaçu, Aruanã, Aragarças, Rio Verde, Pirenópolis, Uruaçu, Porangatu, Niquelândia, São Simão, Três Anjos e na cidade de Goiás, além de Catalão, é preciso tomar muito cuidado e evitar consumir bebida alcoólica e depois dirigir, porque senão pode acabar sendo pego numa blitz aí da Balada Responsável. Voltamos ao estúdio. Agora em Goiânia são 7h38. E a operação identifica discriminação contra trabalhadores do campo. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiás realizou em junho a operação conjunta com o Ministério Público do Trabalho. O objetivo foi inspecionar a situação de trabalhadores em usinas de etanol e fornecedores de cana na região centro-sul do estado. A ação resultou em 7 interdições e mais de 400 autos de infração lavrados. O chefe da Seção de Inspeção do Trabalho da SRTE, Valdivino Vieira, informa o resultado da Operação Sucroenergético. Foi encontrado da discriminação em relação às condições do meio ambiente de trabalho dos trabalhadores da usina em relação aos trabalhadores rurais. E falta de banheiros, de local para refeições, máquinas trabalhando sem proteção nenhuma. Basicamente, além dessa penalidade administrativa, o Ministério Público do Trabalho está propondo o termo de ajustamento de conduta. O presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Álcool de Goiás, André Rocha, rebate algumas acusações da SRTE. Colocaram que há uma discriminação entre trabalhadores da indústria e do meio rural. As convenções coletivas são com categorias distintas e envolvem situações distintas para os trabalhadores. Agora, se você está beneficiando de alguma maneira a mais alguém, não significa que isso é uma discriminação com o outro. Discordamos de alguns outros pontos, como que diz respeito à questão das horas itinerantes. O que está pactuado na convenção coletiva, isso está sendo cumprido. Semana que vem, Cefaeg e SRTE devem se reunir. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h40. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte.
Bom dia, o meio holandês Seedorf chega nesta sexta-feira ao Brasil para começar a escrever a sua história pelo Botafogo, clube com o qual assinou o contrato por 18 meses. Antes do Botafogo, o Internacional e Atlético Mineiro também se interessavam pelo holandês. 7h41, treinador atleticano ainda tenta encontrar a melhor formação para o jogo de amanhã. O técnico Hélio dos Anjos comandou mais um treinamento ao final da tarde de ontem no CCT do Atlético para o jogo de sábado, às 9 horas da noite, no Serra Dourada, diante do Náutico. Hélio dos Anjos começou o treinamento mantendo o perfil tático com 3 zagueiros, mas durante o treinamento ele também testou a fórmula antiga do Atlético, jogar no 4-4-2, com a entrada do meia ou volante Hernandes no lugar do zagueiro Paulo Henrique. Resta saber qual será o time do Atlético para enfrentar o Náutico e tentar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42, Copa do Brasil. Na primeira partida, o Palmeiras venceu o Coritiba em São Paulo ontem por 2-0. A decisão do título será na próxima quarta-feira. O Palmeiras pode perder por até um gol de diferença. O meia Valdívia foi expulso no segundo tempo do jogo realizado na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo. 7h43. Tolói deixa o Goiás e vai para o São Paulo. Último treinamento do Goiás para o jogo contra o Bragantino acontece daqui a pouco, a partir das 9 horas, no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Em relação ao último jogo, semana passada, ainda na terça-feira, contra o Guaratinguetá, devem ter 4 alterações. As novidades: Lacerda na zaga, Egídio na lateral esquerda, Ramon e Renan Oliveira no meio campo. Ontem à tarde trouxemos a informação aqui na Brasil Central em relação à negociação do Rafael Tolói para o São Paulo. O jogador deve ter como concretizada a negociação nesta sexta-feira. As bases financeiras foram acertadas entre Goiás e São Paulo e a diretoria do Goiás aguarda a confirmação bancária para confirmar a negociação. Rafael Tolói nem deve atuar amanhã contra o Bragantino. Caso a negociação seja oficializada, Valmir Lucas será o zagueiro substituto com Rafael Tolói deixando o Goiás. De acordo com algumas fontes, o jogador não vai mais vestir a camisa do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar a confirmação oficial por parte da diretoria. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Falando em Série B, 3 jogos dão prosseguimento hoje à 9ª rodada do primeiro turno. Esta rodada começou na terça-feira e hoje tem Joinville, que recebe o Barueri, Ceará e Criciúma, e Avaí e Asa de Arapiraca. 7h44. O técnico Mano Menezes convocou nesta quinta os 18 jogadores para o Torneio Olímpico de Futebol. Os 3 maiores de 23 anos são os zagueiros Thiago Silva, do Milan, o lateral Marcelo, do Real Madrid, e o atacante Hulk, do Porto. Completam a lista os goleiros Rafael dos Santos e Neto, da Fiorentina, os zagueiros Bruno Vini, do São Paulo, e Juan, da Inter de Milão. Os laterais Alexandre e Danilo, do Porto, e Rafael, do Manchester United. Os meias Rômulos, do Spartak de Moscou, Sandro, do Tottenham, Ganso, do Santos, Oscar, do Internacional e Lucas, do São Paulo. Vila Nova viaja para Santa Catarina, praticamente definido pelo técnico Robélio Schneider. O Vila Nova já está em Chapecó, local da segunda partida pela Série C do Campeonato Brasileiro no domingo, às 3 da tarde. O técnico Robélio Schneider convocou apenas 18 jogadores, dentre eles um que até o momento não está regularizado, o lateral esquerdo Anderson. A diretoria colorada acredita que até hoje à noite isso acontecerá e o jogador ficará à disposição do comandante colorado para o jogo de domingo diante da Chapecoense. Com isso, com a regularização de Anderson, o Vila fica definido com Júlio César no gol, Evandro na lateral direita, o miolo de zaga com Toninho e Rafael Vaz, na lateral esquerda Anderson, o meio-campo com César Gaúcho, Luiz Marques, Ricardinho e Rafael Carioca, no ataque Marion e Pedro Júnior. Vale ressaltar que o meia preto, que foi titular na estreia do Vila, está no departamento médico. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h46 do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Agora em Goiânia são 7h46. Secretarias de Planejamento e de Segurança Pública anunciam concurso para as polícias civil e militar.
Serão 1.180 vagas para policiais militares nos cargos de soldado e oficial. Na Polícia Civil, 753 vagas para agentes, escrivãos e delegados. Mas a Secretaria de Segurança Pública informou que serão bem mais pessoas para atender a demanda, já que cerca de 400 funcionários que hoje trabalham na agência prisional serão designados para completar os quadros das Polícias Civil e Militar. De acordo com o secretário de Segurança Pública de Goiás, João Furtado, esses funcionários serão treinados para retomar o serviço de rua. Esses que estão voltando à agência prisional, 56 policiais civis e 301 policiais militares, são policiais que hoje fazem guarda de presos. Quando voltarão? Quando a agência tiver selecionado vigilantes penitenciários para a universalização do atendimento nas cadeias públicas do Estado de Goiás pela agência prisional. Então nós estamos ao mesmo tempo que universalizando o atendimento ao sistema prisional por agentes e vigilantes penitenciários, nós estamos devolvendo efetivos que estão desviados em apoio à agência para as respectivas forças policiais. O secretário afirma que o quantitativo do concurso público suprirá as necessidades tanto da civil quanto da militar. Os editais devem ser lançados em 60 dias. Ainda não foram definidos os locais e nem mesmo quem fará a realização da prova, mas a expectativa é que todo o processo seja concluído até dezembro ou janeiro. O secretário de Planejamento, Giuseppe Vecchi, informou que a realização dos concursos também é para cumprir a determinação do governo em substituir os comissionados e contratados. O objetivo do governo é oxigenar a máquina, repor certamente aposentados, pessoas que pediram desligamento voluntário e, ao mesmo tempo, ter recursos humanos com maior produtividade para poder realizar a demanda que a população tem do Estado. Foram anunciadas ainda 20 vagas para o Instituto Mauro Borges. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Representantes de bares, restaurantes, lojistas e do turismo se reúnem com a Polícia Civil e Militar para garantir mais segurança no comércio noturno. Os arrastões de marginais nos bares e restaurantes chiques de São Paulo trazem preocupação para os empresários de Goiânia. Motivo de uma reunião na tarde de ontem na Associação Comercial Industrial de Goiás, a CIEG, onde estiveram frente a frente os comandantes militares e civis, lojistas, entidades do turismo, bares e restaurantes. No setor marista, como exemplo, existem 34 atrativos, visitados por 600 mil clientes por mês. O presidente da Associação de Bares e Restaurantes, Rafael Campos, disse que os crimes acontecem lá todos os dias. Já ocorrem furtos a carro, roubos de carro também, ocorrem furtos de som praticamente diário, com muita frequência. Então, nosso pleito aí em relação ao marista é uma polícia, uma viatura exclusiva para o local, para ficar ali fazendo ronda permanente e combater todo tipo de crime que se aconteça. O comandante do policiamento de Goiânia, Tenente Coronel Queiroz, vai intensificar as patrulhas nestes locais. Os seguranças particulares devem perceber qualquer atitude suspeita e chamar a polícia. Até os flanelinhas serão vigiados pela PM. Quando deparar com a situação aí, o indivíduo que ele é useiro e vezeiro, né, na prática aí de ser flanelinha, a pessoa tem que se dispor a ir ao distrito policial, a acompanhar, porque ele na condição de vítima, não adianta nós levarmos esse cidadão ao distrito se não tem vítima. Então, ninguém o acusa e ele vai ser colocado em liberdade. O presidente em exercício da CIEG, Euclides Siqueira, também defende uma maior atuação da polícia nos bares e restaurantes de Goiânia. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50 em Goiânia. Vacinação contra a polio termina hoje. Crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas em todo o país. Em Goiás, meninos e meninas devem ser levados a uma das 830 salas de vacinação da rede pública, nos horários das 8 da manhã às 17 horas. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% das crianças brasileiras. De acordo com a gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Clécia Vec, mais de 400 mil crianças goianas já foram vacinadas. O estado já atingiu a meta do Ministério da Saúde. Ele está até o momento em 5º lugar no ranking nacional. A cobertura nossa é de 96,37%. Porém, a gente está aguardando o restante dos dados para ver se melhora a homogeneidade, ou seja, até o momento, 168 municípios, que equivale a 68,29%, alcançaram a cobertura de 95%.
A gerente de imunização da Secretaria Estadual de Saúde, Clécia Vec, destaca a importância da vacinação. É muito importante para que a gente mantenha o país livre da paralisia infantil, é que toda criança de 0 a menores de 5 anos estejam vacinadas. Na hora de levar as crianças para serem vacinadas, os pais devem apresentar o cartão de vacinação. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h52. A AGETOP publicou no Diário Oficial do Estado edital para a reforma de 1.172 escolas em todo o estado. O governo vai gastar cerca de 645 milhões de reais com as reformas. Pesquisa mostra que mais de 75% dos jovens brasileiros compram por impulso. Segundo o levantamento realizado por uma operadora de cartão de crédito, 83% dos jovens brasileiros gastam tudo que têm no curto prazo. 76% assumem que fazem compras sem planejamento. De acordo com o economista Denilson Dias, professor da Universidade Federal de Goiás, o consumismo no Brasil é um problema cultural. É necessário que desde muito cedo os pais comecem a colocar, mesmo que seja através das mesadas, algum controle, algum limite que faça com que essa pessoa, com que essa criança saiba que a condição de recursos que ele tem é limitada e que deve ser administrada da melhor forma possível. O estudo aponta ainda que 20% dos entrevistados estão endividados e apenas 17% poupam para o futuro. Outro dado importante é que mais da metade dos jovens afirmam ter cartão de débito ou crédito, o que, segundo o economista, estimula o consumo por impulso e, consequentemente, o endividamento. São os juros mais elevados do mercado. Eu diria que hoje, inclusive, o cartão de crédito ainda é mais elevado do que os juros do próprio limite da conta corrente, devido a uma série de ações de redução de juros por parte dos bancos que não atingiu os cartões de crédito. Então, comprar no cartão de crédito sem ter condições para pagar a fatura é quase um suicídio financeiro. Além de compras por impulso, a pesquisa mostra que entre os principais gastos dos jovens consultados estão transporte público, roupas, material escolar, festas e telefone celular. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h54. Segplan orienta que portabilidade do consignado pode ser vantajosa para o servidor. A portabilidade bancária é a possibilidade de troca de uma instituição financeira por outra que ofereça prazos maiores e juros menores. Apesar de valer desde 2006 por meio de uma determinação do Banco Central, ela ainda é pouco conhecida e gera dúvidas. O coordenador de consignado da Secretaria de Gestão e Planejamento, Arlington Luiz Fleury, diz que qualquer servidor pode aderir à portabilidade. No entanto, deve avaliar se a troca do credor da dívida será vantajosa. Quem tem empréstimo há mais de 2 anos, é interessante, vamos supor, quem fez um empréstimo em 60 parcelas e já pagou umas 20, é interessante ele olhar essa taxa de juros inicial dele, porque hoje os juros, de uma forma geral, eles reduziram. Embora não seja para todo mundo, mas a taxa de juros houve uma pequena redução. Então, ele tem que fazer as contas para ver se é vantagem ou não. Porque quando ele faz a portabilidade, é importante ressaltar que não pode incidir IOF de novo sobre aquela operação, porque ele já pagou uma vez quando ele fez o primeiro contrato. Arlington Luiz alerta que o banco não pode cobrar pelo serviço. Esse serviço ele tem que ser gratuito e qualquer cobrança, qualquer encargo na transação, tanto do banco A que está cedendo como do banco B que está comprando crédito, nenhum deles pode cobrar, porque isso é ilegal. Para mais informações sobre a portabilidade, o servidor pode acessar o site www.segplan.go.gov.br ou a página do Banco Central, bc.gov.br. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Cresce o número de ações revisionais de financiamento de veículos em Goiás. Ação revisional é um pedido do consumidor na Justiça para revisão das taxas de juros incidentes sobre o empréstimo que ele adquiriu. Atualmente, 19 mil ações revisionais tramitam no Tribunal de Justiça de Goiás. O ouvidor da OAB Seccional Goiás, Eduardo Scartesini, explica quando o consumidor tem direito à revisão de financiamento. Todo consumidor que teve seu contrato, não só de financiamento dos veículos, mas no contrato onde se estipula uma taxa de juros, se estipula o número de prestação e ao se fazer os cálculos corretos, há uma discrepância em torno disso, nesse caso o consumidor efetivamente tem o direito
da revisional. O ouvidor da OAB Seccional Goiás, Eduardo Scartesini, orienta o consumidor a verificar se o advogado contratado é de confiança. Porque esses advogados que ficam anunciando com panfletos, com jornais, é um advogado que já começa transgredindo o Código de Ética e Disciplina. Que seja um advogado conhecido, de confiança e que explique realmente todos os riscos do processo. O ouvidor da OAB Seccional Goiás, Eduardo Scartesini, alerta ainda o consumidor a não agir de má fé, ou seja, buscar a justiça apenas quando realmente estiver sendo prejudicado. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos serviços oferecidos por um advogado, o consumidor pode consultar a OAB pelo telefone 3238-2075. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Receita Federal vai liberar na próxima segunda-feira a consulta ao segundo lote de restituições do imposto de renda. O dinheiro será depositado nos bancos no dia 16. O Conselho Monetário Nacional aprovou em reunião extraordinária a redução dos juros para operações de crédito do programa Revitaliza, que destina recursos a companhias de 20 setores econômicos. Com a decisão, os juros passam de 9% para 8% ao ano nas linhas para investimento ou exportação. Ao todo, o programa oferece 6 bilhões e 700 milhões de reais em crédito por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. 7h58. Foi preso em Maringá, no norte do Paraná, o suspeito de ter sequestrado uma menina de 4 anos durante um culto religioso em junho, em São Paulo. Jorge Antunes Cardoso, de 47 anos, foi detido depois de sacar dinheiro em um banco. Segundo a polícia, ele confessou o sequestro e disse que pretendia usar a criança para pedir esmolas. Mas há 10 dias, em São Paulo, ele largou a criança e fugiu quando um vizinho o reconheceu. Os mais de 1.000 índios da etnia Munduruku, que atacaram um destacamento da Polícia Militar em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, impedem que a comissão de negociadores deixe o município. Representantes da FUNAI e da Polícia Civil tentam convencer os índios a voltar para a aldeia, mas ainda não houve acordo. Na madrugada de quarta-feira, os índios incendiaram a base, tomaram as armas e expulsaram os PMs da cidade. A revolta começou depois que 2 suspeitos de envolvimento na morte de um índio foram soltos por falta de provas. 7h59, Noticiário Internacional. A campanha eleitoral dos Estados Unidos está apertada. O presidente Barack Obama começou ontem uma caravana por estados importantes na disputa da reeleição. Barack Obama decidiu viajar de ônibus por Ohio e Pensilvânia porque precisa garantir o apoio dos sindicatos e trabalhadores das indústrias americanas. A região perdeu milhares de postos de trabalho desde o início da crise econômica em 2008. Os votos desses estados podem determinar quem vai ocupar a Casa Branca a partir do ano que vem. E analistas têm questionado a estratégia de Romney, que estaria se limitando a criticar a atuação de Barack Obama na economia sem apresentar soluções. As últimas notícias da edição de hoje de O Mundo em Sua Casa. A Polícia Federal em Goiás cumpre agora pela manhã em Anápolis mandado de prisão preventiva contra Adriano Aprígio de Souza, ex-cunhado de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Em investigação conjunta com o Ministério Público Federal de Goiás, foram levantadas provas que atribuem a Adriano Aprígio a autoria de e-mails com conteúdo ameaçador enviados à Procuradora da República pelo Estado, Leia Batista Oliveira. Ela é uma das responsáveis pelas investigações que culminaram na Operação Monte Carlo, que desarticulou a quadrilha que comandava esquema de jogo ilegal no Estado. A investigação demonstrou que ao menos um dos e-mails investigados foi enviado da própria residência de Adriano Aprígio de Souza, localizada em Anápolis. Preso pela Operação Monte Carlo, ele é acusado dos crimes de quadrilha e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 8h01 em Goiânia, está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa. Teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele Radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã, às 7 horas. Até lá, bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.